Olá pessoal, hoje nós vamos falar do romance de estreia da Nara Vidal, Sorte, e já estreou muito bem, vencendo o Prêmio Oceanos do ano passado, e uma novelinha curta, e a gente tem uns aspectos para falar sobre um contexto histórico que a gente destacou muito ano passado, que a gente vai falar sobre esse livro logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho de notificação logo aqui ao lado. É importante para que cada vídeo que saia aqui no YouTube, e sempre está saindo todas as semanas, você ser notificado. A gente fala de livros, tudo desse meio literário, então a gente está discutindo aqui no Seleção Literária. Hoje vamos falar do Sorte, uma pequena novela aqui dividida em 3 partes, início, meio e final, que nesse início de livro conta a história de uma família ali na Irlanda do começo do século XIX, que é liderada por um sujeito que é um católico fervoroso, que comanda ali aquele seio com seu patriarcalismo de forma muito destacada. Ele tem 4 filhas. As 4 primeiras filhas são mulheres, então esse homem ele se acha um desgraçado, sem sorte alguma por conta disso. E essa família tem uma história de ouvir muito uma lenda, uma história que a mãe contava para os filhos, uma lenda do Raio Brasil, de uma ilha desconhecida chamada Brasil, que ela só aparecia no mapa a cada 7 anos. Então eles vão crescendo, essas crianças, especialmente as mulheres, vão crescendo ouvindo essa história dessa ilha misteriosa, que seria uma espécie de paraíso chamada Raio Brasil. E diante de uma peste lá de fome que assolou realmente a Irlanda, a Nara Vidal ela vai colhendo muitos desses aspectos históricos para ir montando a sua narrativa. Essa família sai da Irlanda e se dirige ao Brasil mesmo, na América do Sul, país tradicional, não a Ilha Misteriosa. Mas fica no imaginário da família essa lenda, né? E tem toda a trajetória da família vindo para cá, como muitas famílias de vários países da Europa vieram, e chegando aqui numa necessidade de uma nova esperança, de uma nova vida, de um novo começo, de uma nova sorte. Mais uma vez não tem nada disso, e há uma sequência de eventos que vão esfacelando e mudando a trajetória desses personagens, especialmente das 4 mulheres, vamos dizer assim, que são mais destacadas dentro do romance, as irmãs Martha, Margaret, Mary e Mônica. Então elas têm os seus destinos ali alterados ao longo dessa narrativa, com um destaque, obviamente, mais para umas do que para outras. É um texto curto, é uma novela, então não se desenvolve muitos aspectos dos personagens, mas é um livro que eu gostei por conta de pensar temáticas e juntar dentro de uma história curta, seja do patriarcalismo, de uma religiosidade muito forte comandando o seu familiar, seja de imigrantes formando um novo país como o Brasil, um país que há pouco se tornava independente, e então foi formado não só por europeus, mas também por uma grande quantidade de africanos escravizados, que é o que a gente discutiu muito ano passado com a leitura do Dicionário da Escravidão e Liberdade. O contexto da fome na Irlanda, que foi uma situação muito dura para a Irlanda. Eu gostei da autora ter ido se apegar a um contexto histórico de outro país, juntar com o nosso e formar uma narrativa. Também aspectos de casamento, de conservadorismo, de gravidez antes do casamento, né? É uma novela muito curta, então eu tô até me segurando aqui para não contar alguns spoilers, mas eu gostei de unir algumas situações históricas para montar um enredo. Ficou pendente mais uma questão de análise mesmo, de sequência de alguns personagens. Alguns personagens vão passando muito rápido dentro da trama, quando eu acho que se poderiam explorar melhor, até mesmo para reforçar
a questão do enredo, da temática do livro. Mas em compensação, eu me agarro a uma coisa interessante desse livro, que eu observei lendo o dicionário, é que a história não é contada somente sobre os grandes eventos e sobre os grandes acontecimentos, sobre as grandes lideranças. A história é contada realmente, pela grande maioria das pessoas, pelos pequenos detalhes, pelas pequenas comunidades, pelas pequenas instituições, seja uma igreja, seja um quilombo, ou seja mesmo um seio familiar de uma família estrangeira. Eu acho interessante isso. Estrangeiro, tanto de quem está fugindo da fome da Europa, como quem foi escravizado da África para cá, e que aí se reúne essa mistura de povos dentro de um contexto muito segregador, violento. Eu gostei nesse sentido, achei que ficou realmente faltando desenvolvimento, assim, mais a gente entender alguma sequência dos personagens, de alguns personagens. Mas era isso, voltando aqui com literatura contemporânea brasileira, que eu tô pendente também com vocês. Eu tô pendente de tanta coisa nesse canal com vocês, mas era alguns. Eu gosto de trazer alguns autores. Eu tenho até uma playlist aqui no canal, se você quiser ver algumas outras dicas, algumas outras resenhas de literatura brasileira aqui no canal. Então é isso. Me conta aí se você conhece alguma coisa sobre a Nara Vidal, sobre esse livro Sorte, que foi lançado pela editora Moinhos. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhe a Seleção Literária com os amigos, divulga aí nosso trabalho, é muito importante pra gente. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau.